Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, um período que estamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, do Evangelho da Graça de Deus e tem sido, eu acredito nisso, um período de edificação para a sua vida, assim como tem sido para a minha. A nossa leitura de hoje é Tiago, capítulo 4, e eu quero ler com você dos versículos 6 ao 10. Está escrito assim: Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amados, lembra quando eu conversei no primeiro dia com vocês que às vezes as escrituras, algumas pessoas dizem, né, que as escrituras de Tiago parece que são contraditórias com as escrituras das cartas do apóstolo Paulo, por causa dessa linguagem, né? Ah, como assim humilhar-se a Deus, entristecer-se, lamentar-se, chorar, como assim? Mas veja todo o contexto, amados, por isso que nós não podemos ler versículos isolados. Veja todo o contexto. Primeiro está escrito ali no versículo 6 que nós iniciamos, que Deus nos concede o que? Uma graça maior. Por isso que está escrito que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao que? Aos humildes. E aí vem toda uma explicação. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se. Humilhem-se diante do Senhor. Amados, você entende que está falando aqui sobre pessoas que se mantêm orgulhosas? Amados, a graça de Deus não é para nós nos ensoberbecermos, não. A graça de Deus é o favor de Deus sobre nós. É para cada vez mais nós compreendermos o quanto dependemos dele, nos rendermos, nos submetermos ao Senhor. Não é nossa capacidade, não é o nosso mérito. Não devemos nos orgulhar de nós mesmos. Essa é uma mensagem que diz assim, olha, os orgulhosos, Deus se opõe a eles, mas concede graça, favor aos humildes. Portanto, ou seja, se você tem mantido um coração orgulhoso, soberbo de si mesmo, da sua capacidade, da sua própria justiça, pare com isso, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Veja que a resistência ao diabo inicia-se com a nossa submissão a Deus. Você aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, ou seja, parem de alimentar o orgulho no coração de vocês. Parem de agir por meio da sabedoria humana própria, orgulhosa. Nós vimos ontem, a sabedoria do céu é muito diferente da sabedoria terrena. A sabedoria terrena é egoísta. A sabedoria terrena é invejosa. Isso está totalmente relacionado ao orgulho. Então você entende que toda essa mensagem, toda essa escritura tem um contexto? Está falando sobre o quê? Não mantenha seu coração orgulhoso. Pelo contrário, submeta-se, humilhe-se. Renda-se ao Senhor. E se você tem mantido um coração orgulhoso, arrependa-se. Limpe as mãos. Entristeça-se por causa disso. Humilhe-se diante do Senhor. Então Ele mesmo o exaltará. É nesse contexto. Em nome de Jesus, que eu e você, se existe algum tipo de orgulho em nosso coração, que nós possamos hoje nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus em humildade, deixando todo o orgulho para trás, toda a soberba, toda a confiança em si mesmo,
O orgulho é confiar em si mesmo, é confiar na própria capacidade, na própria sabedoria. Se existe algo disso em nós, se existe esse tipo de sentimento, esse tipo de orgulho em nós, que nós possamos nos humilhar hoje, nos sujeitar a Deus, nos render a Deus. Isso é humilhar-se ao Senhor e permitir que Ele mesmo flua em nós. Afinal, precisamos reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. Isso é humildade e o Senhor concede graça aos humildes. Que eu e você nos rendamos ao Senhor, nos submetamos ao Senhor em completa humildade, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor não deixa nada errado em nós. O Senhor nos mostra, o Senhor traz luz a todas as coisas. E eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Se existe uma raiz de orgulho em nós, Pai, se existe algo que nós temos nos orgulhado de nós mesmos, da nossa própria capacidade, da nossa própria sabedoria, não queremos isso, Pai. Nós nos rendemos a Ti hoje, nos sujeitamos, nos submetemos a Ti, reconhecendo que somos completamente dependentes do Senhor, como está escrito em João 15:5, não podemos fazer coisa alguma sem o Senhor. Ah, Pai, somos os ramos, mas o Senhor é a videira. A vida vem do Senhor, a vida flui do Senhor. Dependemos do Senhor e nos submetemos a Ti nesse dia. Ah, Senhor, não queremos que nenhum tipo de orgulho, de inveja, de egoísmo, dessa sabedoria terrena, demoníaca, como vimos ontem, não queremos que esse tipo de coisa invada o nosso coração e determine a nossa vida, determine as nossas escolhas. Não, Senhor. Nós nos sujeitamos ao Senhor nesse dia e reconhecemos, somos completamente dependentes do Senhor. Obrigada pelo seu favor, pela sua graça. Obrigada por podermos depender de Ti, por não precisar depender de nós mesmos. Isso é dádiva, isso é graça e nós nos alegramos com isso e Te adoramos por isso. Obrigada por essa graça, por esse favor concedido a nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua obra completa na cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda e nos ensina a vivermos em completa humildade, em rendição ao Senhor. Somos dependentes de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, Pai. Nos ajuda a vivermos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.